encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero. Bom dia. Reconstruir. Todos são bem-vindos, bem-vindas para estarem conosco nessa manhã, louvando o Senhor. Acomodem-se onde estão. Convidem pessoas para participar do culto conosco. Envie esse link para outras pessoas também cultuarem a Deus conosco, ver essa mensagem. Deus quer falar aos nossos corações nessa manhã. Apanhe a sua Bíblia, se você ainda não a tem em mãos, para que você possa ler conosco daqui a pouquinho, depois vamos ler a mensagem. É muito bom saber que você está aí do outro lado, cultuando a Deus conosco. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Acomode onde você está. Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar. Se você ainda não enviou o seu pedido de oração, pode fazer isso. Enviando agora, incluiremos no início do culto, enviando depois, incluiremos lá na parte final do culto. Participe conosco. Envie seu agradecimento, seu pedido de oração, não deixe de participar. Bom estar com todos vocês nessa manhã. Bom sabermos que Deus falará aos nossos corações, porque a palavra dele sempre fala conosco. Nesse momento, eu gostaria que você estivesse atento, que antes de orarmos, nós vamos fazer menção dos agradecimentos e também dos pedidos de oração, como sempre fazemos, né? Então, a irmã Meire agradece a Deus pela sua família, pela vida do seu esposo, ela agradece porque Deus tem cuidado da sua família. A irmã Lene agradece a Deus pelas bênçãos, né? E ela pede que nós oremos por Inajá e por Karen, são duas amigas, duas conhecidas. A Lúcia, lá de Portugal, agradece pela vida da família, porque Deus tem cuidado da família, e pede oração por José Carlos, que é um médico que está com Covid-19. A irmã Terezinha e o irmão Almir, meus sogros, agradecem pela família, porque estão todos bem, e pedem também pela sua igreja, a Igreja Batista em Vila da Penha. Primeiro em Vila da Penha. A Liliane pede para nós orarmos pelo Brasil, pelos enlutados, pelas nossas autoridades. Orar também pela Deise. A Deise é a sogra da minha cunhada, não é? É a sogra da minha cunhada. É a sogra da cunhada que é casada com o irmão da Liliane. Então, orar pela Deise, que é a mãe da Simone.
A Socorro agradece a Deus pelas lutas e também pela sua família. Ela agradece pelas lutas, porque ela entende que são nas lutas que a gente cresce, né? E pede também pelo nosso Brasil. Vamos orar ao Senhor, então, onde você estiver aí. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Deus, nós queremos te agradecer nesse momento pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelos teus cuidados, por esse culto sendo realizado em teu nome. Nós queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor ouça a oração da tua serva, da irmã Meire. Ela agradece pela sua família, agradece pelo seu esposo. E, ó, Pai, muito obrigado pela vida da irmã Meire, Pai. A irmã Lene agradece também pelas bênçãos recebidas. E ela suplica pela Inajá e pela Karen, que são duas amigas, duas conhecidas. Cuida da Inajá e da Karen, Senhor Deus. A Lúcia agradece pela sua família, Senhor Deus. E ela também pede que o Senhor esteja abençoando o médico, o doutor José Carlos, que está com Covid-19, nessa linha de frente, Pai. Ele foi contaminado pelo vírus, que o Senhor cuide do doutor José Carlos, Pai. A irmã Terezinha, o irmão Almir, agradecem porque estão bem, porque o Senhor tem cuidado da família. Eles pedem pela primeira Igreja Batista em Vila da Penha. A Liliane pede, Senhor Deus, pelo Brasil e pelos enlutados. Conforte o coração dos enlutados, cuida do nosso Brasil, orienta as nossas autoridades, a sabedoria para as nossas autoridades, a nossa liderança, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós queremos também colocar diante do Senhor a vida da Deise, mãe da Simone, Senhor Deus. Que o Senhor esteja cuidando da Deise nesse momento em que ela vai precisar, Pai, passar por esse procedimento, ó Pai. Que o Senhor a guarde, que o Senhor use os médicos, que o Senhor cuide dela, dá tranquilidade também ao coração da Simone e ao coração dos familiares, Pai, em nome de Jesus. A Socorro agradece a Deus pelas lutas, e ela também agradece pela família e pede pelo Brasil. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. O Lucas, Pai, agradece a Deus pela recuperação da Natasha, Pai. Muito obrigado pela vida da Natasha, pela recuperação dela. E a irmã Juraciara agradece pela família, pede pelos enfermos e pelos fracos na fé, Senhor Deus. Ouve a oração da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu já havia dito, se você ainda não enviou o seu pedido, você pode fazê-lo. Você pode fazê-lo nesse momento. Que lá no final, bom dia, Luci. Muito obrigado por você estar conosco. Bom dia, Tânia. Seja bem-vinda. Edson Paiva, bom dia, meu querido. A paz do Senhor. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Juraciara, bom dia. Deus abençoe. Rogério Moreira e Thelma, bom dia. Rogério está agradecendo, né, por estar com vida nessa manhã, nesse dia. Bom dia, Marcos. Deus abençoe a sua vida. Enquanto o povo vai saudando com um bom dia, vá abrindo a sua Bíblia aí em Neemias 8, de 1 a 18. Neemias, capítulo 8, de 1 a 18. Abra a sua Bíblia. Bom dia, irmã Lene. Bom dia, irmã Dora. Deus abençoe. Bom dia. Muito bom saber que a irmã está participando, assistindo. Bom dia, Rogério. Bom dia. Irmã Meire, bom dia. Deus abençoe. Muito bom ter a irmã conosco, participando do culto. Então, como eu disse, abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 8, versículo de 1 a 18. Vamos lá. Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 18. A gente vai pensar nessa manhã a respeito do tema é preciso reconstruir, ou reconstruir é preciso, não é? Então, Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 18. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, vá deixar a sua Bíblia aberta, e antes de lermos o texto,
Nós temos, nessa manhã, a participação dessa família querida da igreja. É o irmão Eliezer, é a Denise e o Lucas, dessa família querida, e nós vamos ouvi-lo nesse momento, ouvi-los nesse momento, eles estarão adorando a Deus, louvando a Deus conosco. Então, família Vitorino, a palavra está com vocês, que Deus os use para a glória dele. Bom dia, igreja, bom dia a todos, bom dia, pastor. É um prazer estar aqui com os irmãos. Nós vamos louvar aqui, o meu filho Lucas vai estar aí conduzindo o louvor nesse momento. A canção é Deus Forte, do Kleber Lucas. Quem conhecer pode acompanhar com a gente, pode sentir à vontade. Deus, tu és o meu Deus forte, quão grande é o Shaddai, todo poderoso, Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Hamashia, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Teu nome maravilhoso, meu Senhor é Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e aberto, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e aberto, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor é Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e aberto, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa,
Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sirecleno Yahvé, minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Pai querido, Deus de amor, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu governa, Tu está no controle, Pai. E Tu tem nos abençoado, Pai, de forma muito grande, Pai. Obrigado que o Seu livramento está nos alcançando, Pai. Que mesmo em meio a tantas coisas, Pai, terremotos, gafanhotos, Pai, tempestades de areia, Pai, tantas coisas acontecendo, doenças, pandemia, Pai, tantas outras coisas, o qual sempre esteve conosco, ao nosso lado, acontecendo conosco, tantas coisas que às vezes nós deixamos de agradecer o livramento, Pai, como o ar que respiramos, Pai, como a nossa igreja, Pai, como o nosso irmão ao nosso lado, com o nosso pastor, Pai, com saúde, com sua família, Pai. Obrigado, Pai, porque são muitas bênçãos, Pai, muitos livramentos que Tu nos dá na nossa vida, Pai. Poder estar aqui adorando, louvando a Ti, Pai, é motivo, Pai, de agradecermos muito, Pai, muito mesmo, Pai. Ser agora com o pastor, Pai, que vai trazer essa palavra, Pai, ser com cada pessoa que está agora ao alcance, Pai, através dessa mídia, Pai, esteja alcançando, que essa palavra venha alcançar os corações e venha de conforto, Pai, de encontro de cada um, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu tem ouvido nossas orações, Pai, e tem sanado, Pai, tem sanado conforme a Tua vontade. Essas bênçãos nós pedimos, Pai, não porque nós merecemos, mas em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus abençoe vocês, família Carias Vitorino. Que o Senhor os guarde, que o Senhor continue tomando conta do lar de vocês, viu? Muito obrigado pela participação, mais uma vez. Vamos, então, continuar louvando o Senhor, né? Vamos lá, então, queridos. Como dissemos, reconstruir é preciso, é o tema da nossa reflexão dessa manhã. Reconstruir é preciso, e você já está aí com a sua Bíblia aberta, não é? No livro de Neemias, lá no Velho Testamento, Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 18. Neemias 8, de 1 a 18. Se você não abriu a sua Bíblia, faça isso, mas eu vou começar a leitura, ok? E aí, quando você, então, tiver reaberto a sua Bíblia, ou aberto a sua Bíblia, então você pode ler. Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 18. Reconstruir é preciso. E deixa eu dar aqui algumas informações prévias, né, a respeito desse texto. O povo estava voltando de um cativeiro que havia acontecido na Babilônia. O povo estava reconstruindo a sua cidade e já estavam num estágio mediano nessa reconstrução, de mediano para avançado dessa construção. E então eles estavam no tempo de reconstruir suas vidas, reconstruir a sua atuação espiritual, reconstruir a sua postura espiritual diante de Deus. Então, é nesse sentido que a gente vai conversar, não é? Porque nós estamos em tempo de pandemia e muitos especialistas estão dizendo que o mundo pós-pandemia não será o mesmo, que nós vamos precisar reaprender a fazer algumas coisas, então, nos readequar, vamos precisar nos readequar. Então, daí a proposta do tema, reconstruir é preciso. Vamos ver o que Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 18, diz assim: Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escrivão, não é, Esdras, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. E o versículo 2 diz assim: Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres
de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 5 diz: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o. Atenção, 8. Leram o livro da lei, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Versículo 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, versículo 10, e Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 11. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. 13. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram que estava escrito na lei, que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. 15. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. 16. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. 17. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e a alegria deles foi muito grande. 18. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Vamos lá. Reconstruir é preciso. O que estava acontecendo lá naquele local, lá em Jerusalém? O povo havia voltado do cativeiro, a cidade estava em fase de construção, já coloquei isso para vocês, só estou ajudando vocês aí a recordarem um pouco. A cidade estava em fase de reconstrução, havia acontecido a reconstrução física, os muros da cidade, alguns estabelecimentos já estavam reconstruídos, agora estava na hora de acontecer a reconstrução espiritual, o retorno à palavra, o cuidado com a palavra, o cuidado na sua vida com Deus, não é? Então,
O povo estava voltando de uma experiência amarga, tinham passado por uma experiência amarga, já haviam reconstruído a cidade e agora era tempo de focar também na reconstrução da vida espiritual. Vamos lá. O que os especialistas têm dito a respeito desse momento que estamos passando, dessa pandemia, não é? Dessa enfermidade de âmbito, de alcance mundial. O que eles têm dito? Vejam bem, o jornal É o País, do dia 13 de abril, né, 2 meses atrás, quando a pandemia havia acabado de começar, eles disseram o seguinte, entender que mundo novo é esse é importante para nos prepararmos para o que vem por aí. Porque uma coisa é certa, o mundo não será como antes, e isso, quem falou foi o biólogo, né? Attila Lamarini. Vamos lá. Então, os especialistas de diversas áreas estão afirmando que a pandemia está antecipando mudanças que já estavam em curso. E que mudanças são essas, não é? Que já estavam em curso, que a pandemia que tem antecipado ou que tem solidificado. Olha, trabalho à distância, não é? Segundo os especialistas, alguns já faziam trabalho remoto e com a pandemia isso foi intensificado por causa do impedimento da presença pública em recintos fechados. Querem ver mais o que a pandemia veio solidificar ou veio aumentar a sua frequência, seu acontecimento? Educação à distância. Já existia educação EAD antes da pandemia. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer uma graduação. Uma das graduações que eu fiz foi por EAD. Mas, nesse momento de pandemia, isso se intensificou porque não era permitido se reunir numa sala de aula, num ambiente físico com várias pessoas para, então, estudar, não é? Então, essa educação à distância ficou 100%, toda a educação passou a ser à distância, toda a que continuou funcionando, né? Algumas paralisaram. Vamos lá. A busca por sustentabilidade e a cobrança por parte da sociedade para que as pessoas se ajudem mais no ponto de vista social. Então, muitas coisas estão mudando, muitas coisas vão se solidificar. É preciso reconstruir o nosso mundo, não é? Então, o que eles alegam? Revisão de crenças e valores. Eles dizem que as crises obrigam as comunidades a se unirem e a trabalharem mais como equipe, seja nos bairros, entre funcionários de empresa, seja o que for. Uma outra coisa é que essa pandemia tem ensinado para a gente, que menos é mais. Então, os especialistas falam que a crise financeira, por conta da pandemia, por si só, será um motivo para que as pessoas economizem mais e revejam o seu nível de consumo. A gente, às vezes, consumia demais, não é? Pelo fato de estarmos na rua, em frente a uma vitrine, em frente a um centro comercial, comprávamos coisas, adquiríamos coisas, às vezes até desnecessárias, ou não essenciais. Então, querido, e há um especialista aí que ele diz que uma das tendências apontadas por essa nossa realidade é aquilo que ele chama de restaurantes fantasmas, né? O que ele chama de restaurante fantasma? É aqueles restaurantes que só existem virtualmente, vão funcionar de delivery. Eles vão funcionar, né, no sistema com delivery, no sistema de delivery. Ele não existe fisicamente, ele existe, claro, juridicamente, mas funciona no sentido de delivery. É o que tem acontecido muito e é o que vai continuar acontecendo. Mas vamos lá. O que nos interessa também aqui nessa manhã é essa reconstrução que aquele povo teve que fazer depois que voltou do cativeiro, como nós vamos ter que fazer também, nos adaptarmos em muitas coisas, como aquele povo fez, nós também precisamos nos adaptar nesse tempo pós-pandemia, quando tudo isso passar. Mas vamos lá, então. Reconstruir é preciso, não é? O que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que só há reconstrução espiritual onde o povo ouve a palavra de Deus. Já disse, o povo já havia
reconstruído parcialmente o local onde moravam, né, lá em Jerusalém, e agora estavam se reconstruindo, se reconstituindo espiritualmente. E só há reconstrução espiritual onde o povo ouve a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é que é o alicerce para a humanidade, esse alicerce espiritual. Neemias 8, versículos 1 e 3, vejam o que dizem esses versículos. Diz assim: todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem, na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Ele leu a lei em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres, de todos que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Então, como eu disse para vocês, não é? O povo estava sedento. Bom dia, irmão Almir, Terezinha Peçanha, Liliana, bom dia. O povo estava sedento por ouvir a palavra. Por quê? Porque o povo havia passado por um aperto muito grande. E, queridos, a experiência tem nos dito que quando passamos por apertos, passamos por dissabores, é o momento em que estamos mais sensíveis para ouvirmos a voz de Deus. Isso é normal, isso é natural do ser humano. Quando está tudo bem, às vezes o ser humano ele foca mais na diversão, não que a diversão esteja errada, ela é correta, ela é necessária, ela é essencial para a vida, mas ele foca mais na diversão e esquece de se conectar com Deus, esquece de se voltar para as coisas de Deus. Então, aquele povo havia acabado de voltar de um cativeiro, a cidade já estava reconstruída, e agora, então, eles entenderam que precisavam se voltar para as coisas de Deus, se reconectar com Deus e darem uma atenção especial para Deus. E aí, queridos, a maior necessidade do povo de Deus, a maior necessidade, né, é de pessoas que conheçam, que vivam e que preguem a palavra de Deus com fidelidade. Estamos num momento bastante difícil, onde a palavra de Deus tem sido usada por pessoas com outras intenções. Não vamos entrar no mérito aqui ou em pormenores, mas você sabe do que eu quero falar, não é? Mas a palavra de Deus genuína, aquela pregada com fidelidade, aquela pregada com lisura, essa precisa ser pregada o tempo todo, porque a maior necessidade da igreja e do mundo, da sociedade, é que a palavra de Deus seja ensinada. Sabe por quê? Vejam por quê. Olha o que diz o Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação, completem aí, cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua justiça. O que tem a ver o senhorio de Deus com a pregação da palavra? Olha, para se entender o senhorio de Deus, você precisa ter contato com a palavra, senão você não vai nem saber o que Deus quer que nós façamos, você não vai nem saber o que Deus quer que você faça. Bom dia, Simone, muito bom tê-la conosco, bem-vinda, já oramos pela sua mamãe, vamos continuar orando, viu? Deus abençoe. Mas então, querido, a palavra de Deus é essencial. A palavra de Deus é essencial para a reconstrução da vida espiritual. Sabe o que Billy Graham declarou? Billy Graham foi considerado, não é, o maior evangelista do século XX. E ele pegou também uma parte do século XXI. Mas Billy Graham disse o seguinte a respeito da Bíblia. Ó, estude a Bíblia para ser sábio, porque é a palavra de um Deus sábio. Creia na mesma para ser salvo, porque é a Bíblia que nos traz mensagem de salvação. Siga os seus preceitos para ser santo. Então o povo, bom dia, Francisco Camelo, bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Então o povo precisava ouvir a palavra para reconstruir a sua vida nesse novo momento, naquele novo momento. Queridos, conosco, hoje também não é diferente. Nós precisamos
nos voltar para a palavra, para que possamos então organizar a nossa vida, porque o mundo está muito louco. A gente crê na ciência, a gente sabe que a ciência é uma bênção de Deus e precisa ser valorizada. Quem não valoriza a ciência tem que se examinar, porque isso não é normal, não é? A gente crê na ciência, mas a gente percebe hoje até os cientistas em dúvida. Por quê? Porque essa situação é nova, eles ainda não chegaram a uma conclusão, não criaram uma vacina para esse novo momento. Então, é tempo de reconstruir, é tempo de descobrir alguma coisa que possa dar tranquilidade a essa humanidade no sentido de saúde. Mas, enquanto isso não é descoberto, a palavra de Deus é o nosso refrigério e vai continuar sendo, porque Deus é o Deus que cuida de nós. Então, é preciso que nós nos apeguemos a Deus, senão a gente vai ficar desesperado, a gente vai ficar sem referência, sem saber a quem seguir, porque os nossos líderes não estão se entendendo. Eu estou falando dos líderes, não é? Aqueles que norteiam a vida do país, aqueles que norteiam a vida do Estado, dos municípios, se eles próprios não estão se entendendo, e a Bíblia fala que como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se a liderança não se entende, os liderados perdem a referência e também ficam abatidos na sua confiança. Então, queridos, é preciso reconstruir, não é? É tempo de reconstruir. Segundo o ensinamento que esse texto traz para nós hoje, só há restauração, só há reconstrução espiritual onde o povo dá valor à palavra de Deus, não é? Primeiro, só há reconstrução, não é? Primeiro, onde o povo ouve a palavra, não é? Só há reconstrução onde o povo ouve a palavra. Agora, só há reconstrução onde o povo dá valor. Ouvir é uma coisa, dar valor é outra realidade. Veja o que diz Esdras, não é? Esse versículo que nós lemos, Neemias, capítulo 8, versículo 1 e 3. Vejam bem a reverência do povo. Esdras abriu o livro da lei diante de todo o povo. Ele podia vê-lo, pois estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo se levantou. Leia lá comigo o versículo 5, para você ver se não foi assim que aconteceu. Só a restauração espiritual, onde o povo dá valor à palavra de Deus. Leia comigo o versículo 5, veja se não foi isso que aconteceu. Eu vou ler com você, se você não estiver com a sua Bíblia aí, ouça a leitura. Eu vou reler. Diz assim: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. O povo se levantou em reverência, o povo se levantou porque precisava receber um alento de Deus. O povo se levantou porque quando Deus fala, o nosso coração se comove. E o que estava sendo lido ali era a palavra de Deus, o livro da lei de Deus, não é? Como você já bem acompanhou comigo. E vejam, o povo deu valor, houve emoção, houve corações comovidos ali, aconteceram, né, diversos momentos em que aquela plateia ouvinte, aqueles adoradores ficaram com seus corações comovidos. Lá no versículo 9, diz assim: nada de tristeza e de choro, pois o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Há choro de alegria e há choro de tristeza. Esse choro aqui era um choro de reconstrução de vida, choro de alegria, porque o povo estava alegre na presença do Senhor, sentindo a presença de Deus ali naquele lugar. E olha, quando a gente sente a presença de Deus, a nossa vida é revigorada, a nossa força é revigorada. Então, nós precisamos da palavra de Deus. O povo se arrependeu.
o povo se arrependeu, o povo se emocionou, mas deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo aí. Emoção sem arrependimento é inútil, não é? Emoção sem arrependimento, bom dia, Deus abençoe, irmãos da Igreja Metodista Santo Antônio, muito bem-vindos, Deus abençoe, obrigado por estarem participando conosco. Então, emoção sem arrependimento é inútil. Houve arrependimento, houve emoção, mas houve também arrependimento. Bom dia, Nery, Deus abençoe. Houve emoção, mas houve também arrependimento, não é? Emoção sem arrependimento é inútil, como eu já falei, mas é impossível compreender a verdade sem ser tocado e sem se emocionar com ela. Emoção só não resolve. A Bíblia fala aos nossos corações, é verdade, ela nos emociona, porque Deus conhece o nosso interior, e Ele sabe onde precisa tocar em nós, então ela nos emociona, mas não pode parar só na emoção. Na verdade, tem que haver uma tomada de posição, porque emoção é verdade, Antônio. A nossa consciência precisa ser cativa da palavra de Deus, é verdade. Então, a emoção é válida, ela faz parte daquele momento de impacto, mas quando passar aquele momento de impacto, aquela consciência da palavra de Deus deve nos levar a um compromisso. Só emoção, não é? Gritar, fazer piruetas e se emocionar, e, enfim, entrar em frenesi. Isso, na verdade, não resolve. A emoção é parte da experiência, mas não pode ficar só na emoção. Tem que haver desdobramentos de consciência e de compromisso. E aí, então, o povo que estava naquela atitude de emoção passaram também para a questão do culto racional. Perceba o equilíbrio daquele povo. Aquele povo teve consciência dessa palavra. O versículo 8 vai falar sobre esse culto racional. Versículo 8 desse texto, Neemias 8:8, diz assim, ó: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o, explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Queridos, Deus exige de nós um culto racional. E é claro que nesse culto racional, a emoção também faz parte desse culto. Mas quando ele fala de um culto racional, não é para a gente banir a emoção, é para não permitir que a nossa emoção nos torne pessoas sem reflexão. Devemos prestar um culto racional a Deus, que também envolva a emoção, mas não podemos ser guiados somente pelas nossas emoções. Aquele povo, como eu disse, estava num momento de reconstrução de vida, reconstrução de realidade. Eles se depararam com a palavra de Deus, porque reconstrução tem que ser sobre uma base sólida. Então, eles reconstruíram sobre a palavra de Deus, que é imutável, não é? Então, mas agora, então, lá no versículo 8, como eu já li com você, leram o livro da lei de Deus, interpretando-o. Percebem o raciocínio aqui? Está usando a inteligência. Interpretar um texto tem que usar a inteligência. Explicando, essa foi a função, né, do Esdras, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Olha, ser cristão não é cultuar sem entendimento. O cristianismo é a religião do entendimento, do culto racional. Devemos cultuar a Deus com o coração, mas também com o cérebro. Não dá para sermos negacionistas. A gente precisa usar... Existe um livro de John Stott, um teólogo, né, muito conhecido, muito conceituado no mundo todo, aliás, faleceu há pouco tempo. Existe um livro dele chamado Crer é Também Pensar. Se você puder ler esse livro, Crer é Também Pensar, escrito por John Stott, faça isso. É um livro muito esclarecedor, um livro fininho, mas que esclarece muito acerca de muitas coisas. Então, ser cristão é cultuar com o coração, mas também com o cérebro. É usar a fé, mas não deixarmos de ser racionais, porque raciocínio Deus nos deu para nós usarmos adequadamente. Então, queridos,
Nós aprendemos aqui nessa palavra que pregar, não é? O que ensinar a palavra, reconstruir a vida é ler a palavra, explicar a palavra para quem é um expositor da palavra, né? E entender, retirar do texto aquilo que Deus quer que nós aprendamos, aquilo que, através do qual Deus quer nos edificar. Então, leitura é muito edificante. Ler a palavra de Deus também edifica a vida do homem, e edifica espiritualmente, para edificarmos nossa vida espiritualmente, para reconstruirmos a nossa vida espiritualmente, nada melhor do que a palavra de Deus. Sabe o que Moody, um evangelista norte-americano, declarou? Moody, não é? Moody disse o seguinte, olha, referindo-se à Bíblia, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Não dá para conviver. Ou esse livro, Moody falando sobre a Bíblia, Moody é um evangelista norte-americano. Ou este livro, a Bíblia, a palavra de Deus, me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Não há compatibilidade entre os dois. A Bíblia é aquela palavra de Deus que ela, então, reconstrói a nossa escala de valores e que ela, então, nos leva a mudarmos a postura se assim tivermos querendo estreitar o nosso relacionamento com Deus. E para terminar, a reconstrução baseada na palavra de Deus proporciona alegria. Bom dia, irmã Emília, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vinda conosco, bom dia. Então, para terminarmos, a reconstrução baseada na palavra de Deus proporciona alegria. Queridos, a Bíblia é um livro do Deus que nos conhece. É uma palavra viva e eficaz, que penetra, não é? Que penetra mais do que espada qualquer de 2 gumes. Então, veja o que diz. Neemias 8, versículo 10, e lá no versículo 17, você pode ler comigo aí, Neemias 8, versículo 10, e lá no versículo 17, finalzinho do versículo 17, diz assim, e Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero destacar esse trecho aqui. Ó. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E continua dizendo assim, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e a alegria deles foi muito grande. A alegria deles foi muito grande. Querido, a palavra de Deus, quando penetra em nossos corações, ela muda a nossa visão de mundo, não é? Usando uma palavra mais técnica, ela muda a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver o mundo, de ver a sociedade. O cristão não é alienado. Ele não é alienado. O cristão é uma pessoa consciente. Ele é consciente do que se passa no mundo, mas ele também é consciente daquilo que Deus quer que ele faça. Então, querido, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Reconstrução de vida só será consistente se tiver como base a palavra de Deus. Se a palavra de Deus for valorizada, não é? Se ela for ouvida, se a palavra de Deus for valorizada, se for praticada, e essa palavra é aquela que nos proporciona alegria. Não se entristeçam, porque a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. E o texto diz, você acompanhou comigo, que naquele dia, depois que eles, então, haviam tomado consciência dessa palavra, começaram a reconstruir, não é? Reconstruir a sua caminhada espiritual. Naquele dia, eles celebraram aquela festa, e era uma festa religiosa, não é? De uma maneira como nunca haviam feito antes. Então, querido,
Receba essa palavra para a sua vida. Nós estamos reconstruindo, reaprendendo com esse tempo. Há muitas coisas que nós estamos reaprendendo. E olha, não é vergonha dizer que você está reaprendendo. Não é vergonha eu dizer que eu estou reaprendendo. Nós não sabemos tudo. Se não sabemos tudo, precisamos nos readaptar, precisamos aprender, precisamos reaprender. E nesse momento, eu gostaria que você levasse essa palavra no seu coração. Ouça a palavra de Deus. Nada melhor para dar encorajamento à sua vida do que nesses dias de angústia. Então, ouça a palavra de Deus. Mas não só ouça. Dê uma atenção especial à palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, assim diz ela própria, não é? Reconstrua a sua vida baseada na palavra de Deus. Isso vai proporcionar a você alegria. Não, você não vai ficar alienado. Você vai continuar percebendo que as coisas não estão boas. Mas a palavra de Deus será o seu bálsamo. Ela nos fortalece. E aí você vai poder experimentar essa verdade. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E olha, é a alegria que vem do Senhor, é a alegria exposta por essa palavra, exarada nessa palavra, que faz com que a gente faz com que nós sejamos pessoas alegres, mesmo em meio a tanta tristeza. Queridos, nós estamos a caminho do céu. Aqui não é o nosso destino final. Por mais que a vida dure aqui, nessa jornada terrestre, por mais que ela dure 90, 100 anos, né? É raro alguém chegar aos 100 anos, mas é possível. Por mais que ela dure, ela aqui não é o ponto final. Estamos a caminho do céu, precisamos estar preparados para esse momento. Precisamos estar preparados para esse momento. Essa semana, um amigo meu, pastor Nivaldo, né? Uma família com vários pastores. Eles perderam a sua mãe, 92, se não me engano, estava acima dos 90 anos. E aí uma das palavras desse pastor amigo meu, lá na sua rede social, ele disse, puxa, foram 90 anos tendo o privilégio de conviver com a minha mãe, mas como passou rápido. Ele disse que 92 anos, né? Passaram muito rápido. É assim mesmo, a vida passa muito rápido. Nós precisamos reconstruir a nossa vida baseando-nos na palavra de Deus. Sabe por quê? Ela nem nos aliena e nem nos deixa sermos escravizados pela escala de valores que existe nesse mundo. Então, querido, é assim que devemos ser. Caminhar, viver equilibradamente, sem alienação, mas também sabendo a sociedade em que estamos vivendo e nunca negando a nossa fé e o nosso compromisso com Deus por aquilo que ela nos impõe, que essa sociedade nos impõe, não é? É verdade, Eliezer, grande é nosso prazer, de certeza até que para o céu com Jesus irei. É verdade, é um dos hinos do nosso inário, né? Então, a minha oração nessa manhã é que o Senhor abençoe a sua vida, não é? A irmã Renildes agradece a Deus pela vida e pelo livramento de toda a sua família. A irmã Renildes agradece a Deus pela vida e pelo livramento de toda a sua família. A Dora agradece pelas orações, não é? A Ananéia, sua amiga, está melhor. O Rogério agradece pela equipe do mutirão, lá na rua onde ele reside. A Eliane pede para orar A Liliane pede para orar pelo Júnior, que está trabalhando hoje, o nosso filho, trabalhando hoje, né? Que o Senhor o guarde lá. O Eliezer pede para orar pela saúde da sua nora, Rafaela, e pela esposa Denise. Vamos orar mais uma vez? Falar com Deus? Feche seus olhos aí. Pai, mais uma vez, nós queremos te agradecer
porque sempre temos a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, e queremos, Senhor Deus, voltar ao primeiro amor, aquele amor que tínhamos com o Senhor e que muitas vezes, no decorrer dessa caminhada, acabamos perdendo. Queremos reconstruir valores, queremos reaprender, Deus, a viver fazendo a Tua vontade, Pai. E aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, que o Senhor os fortaleça a cada dia. Obrigado, Pai, pela vida da Renildes, e a Renildes agradece a Deus pela vida, pelo livramento que o Senhor tem dado a ela e a toda a sua família. Pai, abençoa a vida da irmã Renê, abençoe, Pai, a vida das filhas da Renilde, dos seus genros também, dos seus netos, que o Senhor abençoe essa família, Pai. A Dora agradece, Senhor Deus, pelas orações da igreja em favor da Ananéia, que é sua amiga, e diz que a Ananéia está melhor. Muito obrigado, Pai, pela melhora da Ananéia. Rogério agradece, Pai, a Deus pela equipe do mutirão lá da sua rua, Pai. Muito obrigado pela vida dessas pessoas que participam desse mutirão, Pai. E ele também pede, ó Pai, pelo seu amigo Vinícius, cuida da vida do Vinícius, que é o amigo do Rogério, Pai. A Liliane, Senhor Deus, ela pede pelo nosso filho, abençoa o nosso filho ali, ó Pai, no trabalho, no ambiente de trabalho dele, onde ele está, em nome de Jesus, Pai, já que esse trabalho dele é um trabalho num ambiente onde se exige um cuidado todo especial. Pai, o Eliezer agradece pela sua família e ele pede pela saúde da Rafaela, Pai. Abençoa a Rafaela, abençoa a esposa do Eliezer, a irmã Denise, e a Simone, Pai, mais uma vez, suplica pela Deise, Pai. Cuida da Deise, Senhor Deus. Usa os médicos que estarão cuidando da Deise, que o Senhor seja, ó Pai, o orientador desses médicos, e que o Senhor esteja fazendo, ó Pai, aquilo que precisa ser feito para a glória e para a honra do Teu nome. Abençoe a vida da irmã Deise. Dá, Pai, tranquilidade ao coração da Simone, porque como filha, Pai, qualquer um ficaria pensativa, mas que o Senhor esteja abençoando a Deise naquele momento especial, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos e já te agradecemos por tudo. Amém. Querido, Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Eu aguardo você mais uma vez hoje às 20 horas, se você puder, tá bom? Hoje, às 20 horas, estaremos numa nova live de culto. Às 19 horas, melhor dizendo, desculpem, às 19 horas, estaremos numa live, mais uma vez, cultuando a Deus, não é? E o nosso tema dessa noite, de hoje à noite, será mudando de coração para mudar de vida. Mudando de coração para mudar de vida. Deus abençoe. Bom domingo, irmã Márcia. Deus abençoe, irmã Lene. Simone, um abraço para você. Muito obrigado. Renildes, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia para vocês. Um abraço grande para todos. Muito obrigado. Até hoje, às 19h.